Olá, retomando a gravação do livro do Bert Hellinger, agora nesse novo subtítulo, nós deixamos que o pai de vocês parta, página 23. Participante. Trata-se de uma família de Kosovo que tem duas meninas, uma de 10 e outra de 13 anos. O pai está preso e foi condenado a 15 anos de prisão. A mãe está procurando descobrir por que ele está preso. Existem meias-verdades que vão de estupro, assaltos e até assassinato. A questão é, como é que as filhas podem lidar com essa situação? Elas estão traumatizadas da guerra no Kosovo e vieram então para a Alemanha. Hellinger, para o grupo, diz: o que daria força para essas crianças? Para a participante, Hellinger diz: elas precisam voltar para Kosovo. O participante responde: lá existem ameaças de morte. Hellinger diz: lá existe isso. Se concordarem que lá existe isso, ganham força. Assim os outros que expressam ameaças de morte ficam mais fracos. Se ficarmos com medo deles, ficam mais fortes e ficam piores porque nos sujeitamos a eles. Algo mais? A mãe deve dizer para a filha: nós deixamos que o pai de vocês parta. A participante concorda com a cabeça, então Hellinger diz: assim elas ficam com toda a força que têm, mas aqui na Alemanha perdem sua força. Hellinger para o grupo: volto novamente ao tema da empatia. Agora vocês podem diferenciar entre a empatia que enfraquece e que no final faz com que tudo fique terrível, e a empatia que fortalece. Para a participante ele diz: posso deixar assim? E a participante diz: a mulher se pergunta se deve se separar do marido. E Hellinger responde: ela deve fazer isso. É o certo. Já para o grupo, Hellinger diz: quando alguém precisa carregar as consequências de uma culpa grave, não pode esperar que outros carreguem isso junto com ele. Isso o enfraquece. E aqui enfraquece a mulher também. Se ele precisa carregar sozinho, recupera sua grandeza e sua dignidade. Para a participante, Hellinger afirma: você também dá a ele a sua dignidade. Está bem assim? E a participante responde: sim, está tudo bem. Página 24, um novo subtítulo: a postura sistêmica. E um novo participante inicia: trabalho como terapeuta numa instituição de ajuda a adolescentes, no atendimento individual com jovens. Tenho uma percepção bem clara, mas para mim é difícil dar instruções aos educadores do grupo que lidam com os jovens diariamente, porque às vezes tenho a sensação do que seria melhor que se não fizesse isso. Hellinger diz: são grupos que cuidam dos mesmos jovens, e a participante responde: eles são os educadores e eu sou a terapeuta. Não encontro a linguagem que possa traduzir a minha percepção de modo que eles possam então fazer algo com isso. Hellinger se dirige ao grupo: minha imagem é que ela tem que concordar que os outros são o destino desses jovens. Para a participante, ele diz: se você concordar com isso e então se recolher, o que vai acontecer lá? Eles vão ficar com medo. Enquanto houver conflito, eles perderão os jovens de vista. E assim, com todas as lutas pelo poder, se você não lutar e concordar com o destino desses jovens, com esses educadores, eles ficarão com medo. Assim, talvez, possa acontecer algo de bom. Hellinger para o grupo: em uma instituição na qual uma pessoa está ligada a um grupo,
na qual diversos participantes trabalham com diferentes métodos, é necessária a empatia sistêmica. Já para participante, Hellinger diz: isto quer dizer, você concorda internamente que, em primeiro lugar, cada um deles já realizou muitas coisas boas e, em segundo lugar, que os métodos que utilizam já provocaram muitas coisas boas também? Eles não precisam mais se defender. Se você reconhecer isso, mas você não deve sugerir nada a eles. Isso é trabalho sistêmico e postura sistêmica. O não agir na presença de resistências tem um efeito inacreditável. Se não desviarmos disso, está bem? Ele pergunta, e a participante concorda com a cabeça. Novo subtítulo: Compulsão de se lavar. Participante. Um novo participante agora. Tenho uma cliente que está no fim dos 30. Ela tem uma compulsão forte de se lavar. O pano de fundo sistêmico é... Hellinger interrompe e diz não. Quando o participante começa a protestar, não quero saber disso, ele afirma. E a participante responde, eu mesma não sei se é isso que está por trás do sintoma, mas é importante conhecer a história dela. E o Hellinger mais uma vez interrompe e diz não. E então Hellinger se dirige para o grupo. O que acontecerá se ele me disser isso? Se o participante é um homem nesse caso. A minha liberdade de ação ficará limitada, Hellinger afirma. A minha percepção não mais poderá ficar diretamente naquilo que se mostra. Então ele pergunta ao participante, de acordo, e o participante afirma que sim. Hellinger então diz, está tudo bem, vamos ver o que está acontecendo. Hellinger escolhe apenas uma representante e a posiciona. A representante da cliente começa a se ajoelhar e olha interruptamente para o chão. No caso, é a representante da moça que tem o conflito com o ato de se lavar. Hellinger escolhe um homem e o deixa deitar-se de costas no chão no lugar para onde o olhar da cliente se dirige. Então Hellinger diz ao grupo: ela olhou para lá. Quando alguém olha para o chão, está olhando para um morto. A cliente se levanta. O morto está muito inquieto. A cliente respira com dificuldade e soluça. E Hellinger então diz ao grupo: olhem para as mãos dela. As suas mãos estão totalmente contraídas. O resto do corpo também está contraído. Ela quer se movimentar para frente. Tenta fazer isso, mas não consegue. Cerra os punhos, dobra os braços, segura os punhos cerrados e irrequietos em frente do peito. Movimenta interruptamente as mãos em frente ao peito. Hellinger coloca uma mulher em frente a ela. Então a cliente deixa os braços caírem, descontrair-se um pouco, mas continua chorando. Hellinger então se dirige ao grupo. Agora ela começa a relaxar. Queria testar se o seu comportamento estava condicionado sistematicamente ou se era algo pessoal. Depois de um certo tempo, Hellinger vira a cliente para o longe dos outros. A cliente respira fundo e para de chorar. Hellinger então diz para o participante: posso deixar assim? E o participante, que é o consultor inicial, responde: tenho uma boa sensação, porque a representante irradiou exatamente o que a cliente irradia. Agora tem um efeito descontraído e bem diferente. Mesmo assim, ainda fico com minhas perguntas. Então Hellinger afirma: agora você tem algo a fazer. Está bem claro que houve um assassinato no sistema. E ele pergunta ao participante: está tudo bem? E o participante afirma que sim. Hellinger para o representante da cliente: como você se sente aí? E a representante diz:
Só olho para frente e não para baixo ou para trás. Sinto-me bem. E o Hellinger diz exatamente obrigado. Para os representantes, ele diz agradeço a vocês todos. E para o participante, ele diz a história que você queria me contar não teria mostrado isso. E para o grupo, Hellinger afirma a constelação traz algo à luz quando se procede de uma maneira bem cuidadosa, não se fazendo mais do que o necessário. Agora, próximo subtítulo. Só uma pausa aqui para uma água. O outro tipo de ajuda. Página 25. Essa é a diferença em relação às constelações familiares tradicionais. Aqui é a alma que conduz. O terapeuta ou o ajudante está em harmonia com essa alma à medida em que concede a ela todo o espaço, o tempo integral. A alma mostra imediatamente o essencial. É claro que o terapeuta ou ajudante precisa estar em harmonia com o sistema maior, livre de ideias, livre de teorias, livre de intenções, livre de emoções e livre de empatia no sentido usual. Então, algo vem à tona e ele precisa estar em harmonia com o destino desse cliente e com o grande destino que nos tem em suas mãos e com a morte. Com ela chega em seu tempo. Então, o essencial acontece. No fundo é bem simples, não se precisa fazer muito. Quando nós nos deixamos levar dessa forma, chega no momento certo uma imagem do próximo passo. Por exemplo, vi aqui de repente que alguém precisava ainda ser incluído, porque o que estava acontecendo não era nada pessoal, e o que ficou visível também. Quando alguém se engana, pode-se ver que não era o que parecia ser antes, mas isso não prejudica. Nós podemos experimentar algo também. Então, dá-se o próximo passo. Quando se está em harmonia com algo maior, os movimentos da alma vêm à tona e conduzem a soluções que residem além da psicoterapia. Muitas vezes a solução propriamente dita não vem à luz, mas apenas o movimento em direção a ela. Isso já é o suficiente. Não se procura, portanto, um fecho. Quando o decisivo vem à tona, isso atua. O trabalho se torna muito mais modesto, muito mais forte, com muito mais respeito pelo cliente e também pelas forças maiores que determinam as nossas vidas e as dos outros, as quais somos chamados a ajudar. Perguntas. Novo subtítulo. Hellinger então diz: agora vou abrir um espaço para perguntas. Antes disso, uma observação prévia. Não é para todos que vêm até mim e têm uma pergunta que permito que a façam. Quando alguém faz uma pergunta, sempre tenho o grupo todo em meu campo visual. Ele não pode me fazer uma pergunta apenas por curiosidade pessoal. Verifico se é uma pergunta relevante para os outros também, se é egocêntrica ou se contribui para o tema. Dependendo da pergunta, respondo ou não a ela. Algumas pessoas pensam que quando fazem uma pergunta, têm também o direito a uma resposta. Comigo não. Também verifico se a pessoa que está fazendo a pergunta me respeita. Vocês estão agora preparados para as suas perguntas? Novo subtítulo: Transferência e contra-transferência em relação a crianças. E o novo participante se introduz. A minha questão é: como é com a transferência e a contra-transferências em relação a crianças? Eu trabalho com crianças, afirma o novo participante. Então Hellinger diz: crianças precisam de pais. Se você trabalha com crianças, você representa para elas os pais. Se você tiver esses pais no coração com respeito, então as crianças vão confiar em você e tomam o que você der a elas. As transferências que elas têm fluem através de você para os pais delas. E isso é um trabalho bonito. O participante diz: sim, é o que eu faço também com muito prazer. E Hellinger afirma para um participante: antes da próxima pergunta, preciso de tempo entre as perguntas, a fim de me preparar de novo para o seguinte.
porque não se trata apenas de perguntas. Novo subtítulo: Lidar com a violência. E o Hellinger afirma, após alguns instantes, para esse último participante, ok? E o participante diz, eu me vejo frequentemente sem forças quando sou confrontado com a violência em um sistema. O que posso fazer para suportá-la melhor e permanecer presente? E então Hellinger afirma para o grupo. Essa não é uma pergunta que tem a ver com o que aconteceu aqui. É uma pergunta pessoal. Ele espera que eu responda a isso. Para o participante, ele diz, é uma pergunta importante, por isso vou respondê-la. Você pode dar um exemplo? E o participante diz, atualmente tenho uma cliente no início dos 50. Quando tinha 10, ela foi deixada repentinamente pelo pai. A mãe a desvalorizava. A cliente se casou tarde e teve filhos. Recentemente, o filho de 19 anos, por assim dizer, atirou-se na frente de um trem, um suicídio bem grave. E o Hellinger diz: é o suficiente. Como foi que o pai abandonou a família? Hellinger pergunta. E o participante diz: ele foi para o Brasil. Parece que ainda teve filhos com uma mulher e faleceu lá. A cliente nunca mais ouviu. Algo ainda está faltando. Uma vez fizemos uma constelação cuidadosa usando cadeiras e nela se mostrou que a mãe também o havia mandado embora. Foi uma espécie de trato entre os pais. O participante conclui e Hellinger afirma para o grupo. Se uma separação for feita levianamente, sem que tenha causado dor, isto é, se os dois apenas pensarem em si, isso é vivenciado no sistema, muitas vezes como crime digno de morte. Então, algumas vezes, uma criança se suicida. E o participante diz, por assim dizer, como compreensão. E o Hellinger responde, eu não interpreto, é apenas uma observação. Hellinger então escolhe representantes para a mãe e para o filho e os posiciona um em frente ao outro. A mãe olha para o chão e o Hellinger diz, depois de um certo tempo para o grupo, tem mais coisa aí. Hellinger coloca um filho um pouco para trás e deixa uma mulher se deitar de costas em frente à mãe. A mulher morta vira a cabeça para a mãe. E o Hellinger afirma para o participante, coloque-se na constelação. Onde é que você se colocaria como terapeuta? Experimente, vamos experimentar um pouco. O participante então se coloca atrás do filho. O terapeuta que colocar as mãos sobre os ombros do filho. Hellinger interfere e conduz a vítima. E Hellinger diz, este é o seu lugar, aqui junto à vítima. Depois de um certo tempo, o terapeuta se ajoelha perante a vítima. E Hellinger diz, é o suficiente. Você sente agora a sua força. O participante concorda com a cabeça. E Hellinger diz, ok, foi isso então. Portanto, você fica fraco quando não tem a pessoa certa em seu campo de visão. Se você a tiver em vista, ganha daí toda a força. Agora abre-se um novo subtítulo. A criança. Participante. Um novo participante agora e uma nova história. Participante. Quando você disse antes para uma pessoa que estava perguntando que aquilo que estava perguntado era apenas um pretexto, senti que fui pego. Senti isso na minha excitação. Não tinha certeza se não deveria retomar o meu lugar. Fiquei em dúvida se não deveria retomar o meu lugar de criança. Hellinger, do que se trata realmente?
O participante reflete longamente e Hellinger então diz: feche os olhos, abandone-se à tristeza. E o participante começa a soluçar violentamente e segura o coração. Então fica calmo. E Hellinger, após um certo tempo, diz: ok. E o participante: não tenho a mínima ideia. E Hellinger diz: você não tem, mas vê-se que algo essencial aconteceu. É algo que cura, se você permiti-lo. Foi uma pequena criança que chorou. Os dois se olham ainda por um certo tempo, até que Hellinger diz: ok, tudo de bom para você. Uma nova história, um novo subtítulo. O crescimento interno. Hellinger para o grupo. Para mim, ficou claro como o crescimento interno se realiza. O crescimento interno se realiza quando se dá espaço para algo novo. Esse algo novo é, na maioria das vezes, algo que se negou antes. Por exemplo, a própria sombra, ou algo pelo qual se lastima, por exemplo, uma culpa pessoal. Se olho para aquilo que neguei e digo, sim, agora tomo você em minha alma, então cresço. Não é que agora seja inocente, mas cresço. Os inocentes não conseguem crescer. Continuam sempre do mesmo jeito. Continuam sempre sendo crianças. Não é assim apenas na própria alma, mas também em relação à própria família. Algumas pessoas rejeitam algo de seus pais. Elas dizem: isso não é tão bom. Elas se colocam numa posição superior em relação a seus pais, como juízes se julgam sobre o bom e o mal, o certo ou errado. Contudo, se a criança diz: eu me sinto feliz por ter vocês, ela cresce. A criança mais desventuradas são aquelas que têm pais perfeitos. Na verdade, elas não conseguem crescer. Isso é um consolo para os pais imperfeitos. Podemos sentir em nossas próprias almas quando concordamos com tudo na maneira que é e como isso atua em nós mesmos. Os nossos pais, na nossa família, também aqueles que menosprezamos, colocamos em nossa alma e crescemos. Isso vai além da nossa própria família. Algumas vezes eu me zango com alguém, e é claro, com razão quando faço isso, mas então percebo que fico mais limitado. Então não me resta nada a fazer do que dizer: sim, eu respeito você como uma pessoa de mesmo valor e a sua maneira especial, não apenas boa, mas também importante para mim. Então eu cresço. Esse é, na verdade, um princípio da paz, que reconheçamos o que rejeitamos, sem querê-lo mudá-lo, e concordaremos que tem o mesmo direito que eu, e vice-versa, que eu me coloque como uma pessoa que tem o mesmo direito que todos os outros. Então chega a paz. Tem um amigo que disse algumas belas frases sobre a igualdade entre os seres humanos. Ele disse, por exemplo: meu Pai Celestial deixa o sol brilhar igualmente sobre os bons e os maus, e deixa a chuva cair igualmente sobre os justos e os injustos. Aí não existem diferenças. Se sinto empatia, posso crescer. No final, posso dizer a qualquer pessoa, se ela for, eu reconheço que você é perante algo maior, igual a mim. Eu reconheço que todos os outros são, perante algo maior, iguais a mim. Isso seria a paz, e essa é a postura que nos possibilita fazer este trabalho. Por um lado, sem preferências por algo, sem aversão por algo, sem emoção, contudo com esse amor em um nível maior.